Bom dia a todos os presentes. Eu sou Lúcia, secretária de Gestão Interna da CEPLAG. Estamos aqui nos preparando para a reunião. A equipe vai estar dando acesso aí às pessoas. Acho que daqui a alguns minutos, vamos esperar um pouco mais, entrar mais alguns participantes da lista, tá bom? Obrigado pela presença de quem já está por aqui. E aí, um pouquinho, a gente já inicia, tá bom?
Senhores, mais uma vez, bom dia. Senhores, bom dia mais uma vez. Já temos um bom número de participantes no grupo. Então, vamos iniciando com a abertura, a apresentação, passar para vocês a pauta da reunião, explicar que temos pessoas aqui. A equipe CEPLAG, ela tem uma equipe adicionando os participantes na lista. Estamos tratando pelo Zoom, que recebe até 100 pessoas, a lista de participantes são 57 pessoas. A CEPLAG está adicionando, à medida que as pessoas forem entrando. E temos o link do YouTube, que também foi disponibilizado para a secretaria, para os seus órgãos, que as pessoas podem assistir por lá também, para não ter trava, limitador de 100 pessoas e mais que as pessoas que desejarem participar. Então, estamos com as duas alternativas. O Zoom, que tem um limitador de pessoas, e o link do YouTube para as pessoas acessarem também, assistirem, fazerem seus questionamentos, suas perguntas via chat, e a equipe vai estar aqui monitorando. Tem uma pessoa monitorando as perguntas. O que é que eu queria acordar com todos os senhores? Nós vamos ter 2 momentos nessa pauta. Primeiro, vamos entrar com a Adriana Nunes, da CEPLAG, que vai tratar da inativação da função de autuação de processos no Integra. E aí a Adriana vai explanar esse momento do Integra, que até hoje algumas secretarias ainda usam o Integra para essa função de autuar processo, e aí nós estamos passando aí a orientação de como será esse planejamento, para que o Integra permaneça como uma função, mas aqui a autuação a gente precisa que mude. Terminada a apresentação da Adriana Nunes, entra a CGE com a Adriana Araújo, que vai falar sobre os novos procedimentos de ateste via SEI. E aí, também, da mesma forma que a Adriana Nunes, a gente vai estar com a equipe acompanhando, anotando as perguntas, registrando os questionamentos, para, no final, a gente abrir para perguntas, consultas e questionamentos, tá bom? Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Importante a gente fazer essa discussão aqui com todos presentes virtualmente, ainda nos resguardando de todos os cuidados com a nossa saúde. Momento difícil que estamos vivendo, mas estamos com isso aprendendo muito, a trabalhar, a viver, a construir de uma outra forma. Percebemos que conseguimos evoluir com os nossos processos, mesmo virtualmente. Nos falta um pouco do calor humano, que é típico do brasileiro, e nós, nordestinos especialmente, mas nos adaptamos. Isso é também uma particularidade nossa, a gente se adapta às coisas. O que nós vamos passar agora para vocês é mudança.
no Integra, no Ateste do SEI, então a gente tem uma reação um pouco no início, mas depois a gente tem essa capacidade muito peculiar do brasileiro e do nordestino de nos adaptar e de procurar ver o que é que tem de melhor. Às vezes tem a dificuldade no início, mas sempre a ideia é trazer coisas que facilitem a vida, que adequem à nossa realidade do momento. Entre os dois assuntos, nós vamos ter 5 a 10 minutos a participação de uma pessoa da CEPLAG, Mariana e Rose, que vão trazer um informe para o senhor secretário sobre o programa de estágio. Tá? Ela vai passar uma informação e fazer uma solicitação. Então, é bem rápida a participação dela, e depois da Rose entra a Adriana Araújo, da CGE. Agora eu quero convidar a Clara Bugarim, porque ela vai participar somente agora nesse primeiro momento, vai precisar se ausentar para uma outra agenda que eu já estava com ela, bem urgente e importante. Então, Clara, Bom seja dia. Reunião, e é com você. Bom dia, Lúcia. Bom dia, nossa querida secretária Lúcia. Bom dia a todos. É um prazer muito grande participar, Lúcia. Estava aqui ouvindo atentamente sua explanação e eu acho que é muito importante a gente, momentos como esses, né? Eu acho que são de extrema relevância, porque nós vislumbramos aqui como, vamos dizer, tema central é uma construção coletiva. A gente observa cada vez mais Alagoas evoluindo, buscando novos caminhos, e eu acho que o SEI ele é o ponto de convergência de toda a nossa fala. Quero aqui dar um testemunho público inicialmente, em nome da secretária Lúcia, de que essa resistência à mudança ela é natural e que nós da controladoria, e aqui eu estava recordando, Lúcia, todo o início do processo, quando o secretário Fabrício apresentava e trazendo essa ideia desse, vamos dizer assim, desse governo para frente, um governo que precisa estar inteiramente alinhado com as tendências globais, e que nós nos assustávamos, e principalmente a controladoria enquanto órgão de controle. A gente começa a resistir, porque nós conhecemos as fragilidades dos órgãos, tanto da administração direta e indireta, e depois ficávamos preocupados em relação a uma exposição disso. Hoje eu começo minha fala, Lúcia, e me permito fazer isso como uma meia-culpa, para dizer que dou a mão à palmatória de que imaginem, ninguém pensava em pandemia, gente. Vocês imaginem o que é que seria desse Estado e de todos nós se esse passo não tivesse sido dado. Então, parabéns a toda a equipe da CEPLAG, em nome da secretária Lúcia, eu faço essa saudação, e não posso também, Lúcia, por uma questão de justiça, de não render todas as homenagens a essa jovem caladinha que é a Adriana Nunes. A Adriana, o Cast dando aí o suporte, vocês são maravilhosos e que estão sempre conosco buscando essa evolução. E eu pedi a Lúcia, inclusive, gente, para poder falar como ela já explanou. Eu tenho uma outra reunião, inclusive com a CGU, que nós vamos ter daqui a pouco, mas eu fiz questão de falar porque a nossa Adriana vai falar depois acerca do novo procedimento de atesto, que é fruto de uma instrução normativa conjunta, e que nós estamos sendo muito questionadas em relação a essa instrução normativa. E é por isso que eu fiz que eu recordei essa, vamos dizer, essa retrospectiva, que eu acredito que todo processo novo a gente tem primeiro esse impacto. Como é que nós vamos conseguir conseguir modelos, vamos dizer, que é no caso desses novos procedimentos, que consigam albergar tantas situações díspares no nosso Estado. Mas tudo isso se faz necessário e está, vamos dizer assim, inserido na palavra de construção coletiva, gente. Tudo isso é uma construção coletiva. Hoje nós estamos aqui numa reunião operacional, mas
mas inteiramente estratégica, porque nós estamos com pessoas que efetivamente fazem acontecer a nossa gestão hoje pública no estado de Alagoas. Então, com esse sentimento, é que eu quero pedir a vocês parceria, pedir a vocês essa compreensão de que essa instrução, quando nós fizemos, tivemos um cuidado muito grande. Primeiro, ela nasceu de uma necessidade de alguns órgãos, isso é muito verdadeiro e a Adriana vai explanar, mas nós tivemos um cuidado muito grande. Iniciamos o processo junto com a nossa Procuradoria-Geral do Estado, e não poderia ser diferente, a gente tinha que ter esse suporte efetivo para saber até onde nós poderíamos ir. E naquela reflexão, o resultado de tudo isso é que nós tivemos a certeza de que não só poderíamos, mas, acima de tudo, deveríamos. É com esse sentimento que eu quero que, posteriormente, a equipe da CGE apresente essas, vamos dizer assim, essas mudanças que nós estamos implementando como parte de um dever institucional de todos nós. Então, Lúcia, eu quero te agradecer. Não vou aqui tomar conta da reunião, não, viu, gente? Tinha que ser rápida, mas vamos dizer, essa fala é importante para que todos vocês tenham a certeza de que, quando nós estamos aqui adotando procedimentos, nós temos primeiro como visão que todos, vamos dizer, todos os entes são importantes, que a construção é coletiva e que juntos a gente vai aprimorando processos. Agora, claro, que entendemos também como que a equipe da CEPLAG vai apresentar agora, que tem momentos que aí a gente tem que dizer basta, né, Lúcia? Tem momentos para dizer, olha, nós já estamos com o processo consolidados e se a gente não bater o martelo e dizer a partir de agora não mais aceitaremos, essa mudança não vai acontecer nunca, gente. E isso nós vivenciamos também no SEI. A partir do momento, imagine o desconforto, imagine os telefonemas dos gestores nos primeiros momentos extremamente irritados, e a gente diz devagar, nós não só estamos no mesmo barco, mas, acima de tudo, precisamos remar na mesma direção. Devagar, devagar, que as construções acontecem e os processos são otimizados. Então, muito obrigada, secretária Lúcia. Uma saudação especial a todos vocês mais uma vez. E também quero fazer só um último registro para louvar a iniciativa da nossa governança, né, Lúcia? Que está sempre junto conosco, junto com o CEPLAG, junto com o CGE, que também, vamos dizer, propiciou esse momento para todos nós. Muito obrigada, gente, que vocês tenham uma excelente e proveitosa reunião. Obrigada, para você, Clara, boa reunião. Obrigada. Reforçar aí o agradecimento à governança. Para que estivéssemos todos presentes aqui, o trabalho da governança é extremamente importante e de grande apoio. Eles estão o tempo inteiro do nosso lado, construindo, orientando a melhor forma da gente conduzir uma reunião virtual. Porque para fazer uma reunião presencial, que já estava no hábito, que já estava na rotina de todos nós, é sentar lá e todo mundo conduzir. Mas para a gente conseguir passar a mensagem, mudar um processo, mudar uma rotina virtualmente e fazer com que essa reunião tenha uma frequência grande, a presença de todos o público-alvo esteja todo presente, o papel da governança é extremamente importante. E aí eu quero reforçar aqui o que Clara falou, do apoio que a Poliana e sua equipe, inteiramente disponível, nos dá nesse momento de convocar todos vocês. Acho que agora é o momento de passar para a Adriana Nunes, que vai tratar do primeiro item da nossa pauta, que é a inativação da função de autuação de processos, no integra a CEPLAG é quem está conduzindo isso. Adriana, não sei se ela terá uma apresentação para botar aqui ou se vai falar. Reforçando o papel da Adriana Nunes, tá? Eu acho que todas as secretarias já conhecem. A Adriana leva o SEI no seu dia a dia, faz parte da vida da Adriana e do Kesley,
mas a Clara foi bem feliz quando colocou. Sem o SEI, nesse momento da pandemia, nós teríamos grandes dificuldades. E o SEI ele cresceu muito durante a pandemia. Algumas resistências ao SEI ainda existiam, apesar de comprovadamente ser a melhor ferramenta para o Estado se comunicar e para os processos estarem lá presentes e fluindo com maior velocidade, mas nós tínhamos algumas resistências. A pandemia fez com que todos se tirassem essa trava. E hoje nós temos um número muito maior de usuários de processos transitando via SEI. Mas o papel de Kerstin e de Adriana é extremamente importante. Eu reforço o agradecimento em nome do secretário Fabrício, da dedicação dos dois em treinar, capacitar, orientar, formar as pessoas para usarem o SEI. Eu acho que hoje o Estado de Alagoas não conhece outro caminho que não seja esse. Então, Adriana, é com você agora o item 1 da nossa pauta. Bom dia a todos, bom dia, secretária, bom dia, doutora Clara. Eu agradeço muito, né? Isso na realidade, é o resultado de um trabalho em equipe, o SEI, né, nosso desafio, né, meu, Kerstin, de toda a equipe da Sumoge, né, a gente abraçou em 2017, em 1º de fevereiro de 2018, estávamos fazendo o projeto, né, o teste, né, nosso projeto inicial na CEPLAG, tá? Mas aí a gente agradece a compreensão de todos, a doutora Clara foi uma incentivadora, né, desde o primeiro momento, nos questionando, mas também nos dando todo o apoio, né, não só a doutora Clara, toda a equipe da CGE, até hoje, PGE, estamos, né, nessa parceria, né, nessa necessidade de atualização, né, dos atos normativos, adaptação ao processo eletrônico aqui no Estado, né, e como um dos atos e ações que a gente tem dentro do planejamento, que o planejamento, o projeto do SEI, ele tem uma visão de 5 anos, né, como está na nossa instrução normativa, no nosso decreto, né, a partir de 1º de maio, né, a gente já vem avisando aos núcleos técnicos setoriais nos nossos encontros mensais, e aí a gente fez, né, junto com a governança, organizando para os gestores, para tomarem ciência, né, dessa questão de que, a partir de 1º de maio, a função de autuação do Integra, ela vai ser desabilitada, tá? Por que isso? Tem ainda pessoas abrindo o processo, atuando o processo. Não, tem alguns órgãos ainda que estão, né? Mas aí a gente está verificando, tá vendo, verificou por que isso, mas aí, para uma questão de unicidade, né? Utilização mais do SEI, certo? A partir de 1º de maio, vocês vão estar recebendo o ofício circular, tá? Então, hoje, né, processo a todos os órgãos, todos os gestores, né, e é mais uma etapa. O que é que vai ficar no SEI? Vai ficar no SEI a parte de no Integra, desculpa, a parte de tramitação do processo físico e a parte de arquivo, tá? Por quê? Porque a gente sabe que ainda existe, né, um montante de processos físicos que estão sendo tramitados dentro do órgão, né, e que não é interessante que faça a migração para o SEI, porque ele está sendo tramitado no órgão, dentro do órgão, e ele vai ser concluído dentro do órgão, tá? Que ele está sendo tramitado, certo? E vai ser arquivado. Então, por isso que a gente solicita a todos que verifiquem quais são os seus processos que vocês ainda tenham no Integra, que precisem fazer a tramitação interna para colocar no arquivo. A previsão para que não tenha mais tramitação no Integra vai ser para 2020, final de 2022, início de 2023, ficando o Integra definitivamente apenas para consulta, certo? Então, essa é uma questão bem rápida mesmo,
né? Se vocês tiverem, a gente já vem avisando aos membros do núcleo técnico setorial, tá? Com relação a essa inativação, com relação... E também, para deixar claro o seguinte, Adriana, todos os processos físicos que estão conosco, ele precisa ser migrado? Não. Desde o início, a gente vem, né, explicando, apresentando, reforçando o seguinte, só precisa ser migrado do Integra para o processo eletrônico, aqueles processos que precisam ainda ser tramitados para outro órgão, tá? Se o processo ele já está no final, se o processo ele só vai ser tramitado dentro do meu órgão, por exemplo, dentro da CEPLAG, ele não precisa ser migrado para o SEI, ele tem que continuar sendo tramitado no Integra, tá? Adriana, processos que estão arquivados e que alguém solicitou para consulta, eu preciso, no caso, quando a gente recebeu uma demanda do ESIC, né, com relação a acesso a processos que já foram arquivados, eu preciso migrar para o SEI? Não, você não precisa migrar para o SEI, você vai disponibilizar de forma da minha ao solicitante, né? Vai em forma de arquivo, você vai precisar sim digitalizar os autos, tá? E colocar em forma de arquivo, em PDF, em zip, para disponibilizar ao solicitante. Por que isso, Adriana? Porque se ele já está arquivado, ele já foi concluído. Então, mesmo processos concluídos no SEI, a gente orienta também que seja disponibilizado assim, tá? Ou que faça a consulta pública. Mas os processos que estão arquivados no SEI, que é apenas só para disponibilizar para um solicitante, uma parte interessada, através do ESIC, a gente sempre orientou que faça a digitalização, mas que não seja incluída no SEI, tá? Que disponibilize o arquivo através em PDF, zipado, tá? Por quê? Por que isso, Adriana? Porque quando a gente faz a migração de processos físicos para processos eletrônicos, né, para o SEI, a gente ainda não tem essa maturidade, né, de fazer uma questão da qualidade do arquivo, nem todo mundo tem essa aproximação com essas configurações, né, de digitalização, e aí vão colocar, tem processos que têm muitos arquivos, e se consome muita infraestrutura, certo? Então, a gente só solicita, pede a todos que só façam migração de físico para o eletrônico, para o digitalizado, né, para o eletrônico, para o SEI, aqueles processos que são necessários serem anexados, como no caso de averbação, no processo de aposentadoria, né, algum processo que você precise ser anexado a uma prestação de contas, tá? Mas, assim, com relação só migrar, por migrar, não façam isso, porque pesa, existe a limitação, né, dos arquivos em 2 mega, porque tem que ser alto né, documento por documento, não pode ser mais como foi no início, um arquivo único. Ok, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, né, pode enviar. No final da apresentação da Adriana Araújo, a gente vai estar respondendo essas dúvidas. Muito obrigada, tá? Espero continuar contando com a ajuda de vocês. Obrigada ao pessoal da SUMOJ, né, que está no nosso dia a dia, né, o pessoal da STI, o pessoal do ITEC, que está no nosso dia a dia com relação ao SEI, segurando essa batalha, né, e a todo o apoio da equipe da CGE, né, a todo o apoio da equipe de todos os órgãos que acreditaram no projeto, e aí estamos firmes e fortes, nos resguardando em casa, continue se cuidando, porque o SEI nos proporcionou, né, dar
infelizmente, mostrou sua importância em um momento, né, de pandemia. Mas muito obrigada a todos. Passa a palavra à secretária Lúcia. Secretária? Estou eu, ok, Adriana. Obrigada a você, mais uma vez. Tudo que for de dúvida, gente, tem alguém da CEPLAG fazendo o registro e acompanhando. Eu vi aqui duas pessoas que não entraram, o Paloma e o Ricardo, mas o pessoal já está fazendo o acesso de vocês, tá? Vou abrir agora o espaço para Mariana e Rose, da Escola de Governo. Eles vão fazer aquele informe de 10 minutos sobre o programa de estágio, tá? Paloma, beleza, conseguiu entrar. Falta o Ricardo, mas o pessoal já está dando acesso, viu? Paloma, nós falamos basicamente regra e abertura, só contextualizando para você, e agora vai iniciar o pessoal da Escola de Governo, Mariana e Rose, em seguida entra a CGE para a segundo item da pauta, tá? Que é o procedimento de atesto. Ok, gente? É com você, Rose e Mariana. Tá, joia. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, secretária. Tudo bom? Bom dia, Rose. Tudo bem. Bom ver O você. espaço é seu, fique à vontade. Obrigada. Gente, bom dia. Eu estou na coordenação junto com a Mariana, né, que é a nossa colega que está aqui. Acho que o som da Rose está ouvindo. Foi. Tava Agora. cortado, voltou. Tá. Então, eu estou na coordenação do programa de estágio, né, do governo de Alagoas, que é um programa que está sendo organizado, né, e capitaneado pela CEPLAG, né, um programa inovador no nosso estado, né, para a entrada de novos estagiários, né, com um novo formato, com um novo pensamento em relação a esses novos estagiários. Então, no dia 5 de abril, enviamos um ofício circular a todas as secretarias, todos os órgãos, solicitando que fizessem um levantamento de número de estagiários que eles vão precisar a partir de junho. Né? Então, nós recebemos até agora o levantamento de 32 órgãos, né? Que é uma maravilha, mas estamos aqui para relembrar, né, aos que não enviaram ainda, né, que eles têm até sexta-feira agora, né, para poder enviar esse material para a gente. Né? No ofício circular, que foi pelo SEI, tem todos os contatos, né, tem o e-mail do programa, né, e pelo SEI também, que eles podem enviar a resposta. Essa resposta realmente é importantíssima, né? Mariana, por favor, me complete aqui, para a gente realmente estruturar, né, esse levantamento e disponibilizarmos as vagas necessárias para esses futuros estagiários que vão entrar na gestão pública a partir de julho. Bom dia a todos, secretários, secretárias, muito prazer estar aqui. Então, só complementando a coordenadora Rose, essas vagas elas vão dar completude ao edital, que vai ser lançado logo mais. Então, reitero aí a solicitação para que os relatórios de levantamento de vocês sejam enviados pelas unidades de recursos humanos de cada órgão. Agradeço muito e uma boa semana. Ok, gente, foi 5 minutinhos. Valeu, Mesmo. Obrigada, secretária. Bom trabalho. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Bom, gente, anotem aí Tchau. esse registro, é importante essa informação para dar andamento ao programa de estágio, tá? Ele está bem formatado, é uma entrega também muito importante da CEPLAG, mas precisa que cada secretaria passe os informes aí que as meninas pediram. Agora, Adriana Araújo, é com você, vamos falar sobre o atesto, o novo procedimento de atesto, que está chegando muito questionamento, muito pedido de informação, e aí a Adriana vai estar à disposição. Como eu falei no início da reunião, vamos anotar, vamos registrar as perguntas, no final a gente abre o espaço, tá bom? Acho que fica assim, né, Mariana? Ou Adriana? Eu acho que fica tranquilo, sim. Eu posso fazer uma apresentação, Adriana,
Kerstin, eu estou liberada? Estou abrindo aqui, tá? Sim, sim. Deixa eu ver se deu certo. Vocês conseguem ver minha apresentação? Eu estou conseguindo, está compartilhada aqui a tela. Tá, ok. Então, gente, bom dia, inicialmente, né? Somente agradecer a CEPLAG a oportunidade de trabalhar sobre o atesto. Esse momento é importante para a gente, um momento conjunto, né, entre a CEPLAG, entre a governança, entre os demais órgãos, e um momento, como a Clara bem salientou, é um momento novo, né? É um momento de quebra de paradigmas, é um momento de mudanças. Então, nesse sentido, eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade, iniciando a nossa fala, né, trazendo um pouco sobre as competências da nossa Controladoria Geral do Estado, né? Então, vejam, a Controladoria, ela tem por competência, entre as nossas competências, digamos assim, né, está dar esse assessoramento, esse apoio ao governador do Estado, né, por meio desse nosso trabalho. Mas entre as nossas atribuições, entre as nossas responsabilidades, estão aí, no item 2, dirigir as atividades técnicas e administrativas da controladoria, praticando atos aí inerentes à nossa gestão, baixar portarias e normativos e atos administrativos internos, expedir normativos no âmbito das nossas atribuições que sejam destinados à administração pública, não é? E propor aí a ampliação ou alteração da nossa legislação em vigor, visando a nossa modernização e melhoria nesses processos e nesses procedimentos. E aí, nesse sentido, dentro dessa missão, nós estamos trabalhando, estamos normatizando aí já há algum tempo, né, sobre vários temas, entre eles o atesto. Mas eu gostaria, antes de chegar no atesto, de apresentar para vocês alguns desses normativos. Embora nós estejamos dando ciência a todos os órgãos, a gente ainda percebe um desconhecimento dessa legislação, e às vezes atrasa algum dos trabalhos que a gente vem realizando. Desculpem. E aí, o que acontece? Muitas vezes, nós estamos com algum processo, alguma emergência, e o desconhecimento desses normativos termina atrasando esse trabalho. Então, o primeiro deles é a Instrução Normativa número 1, lá de 2009. O que é que traz essa instrução normativa? Ela disciplina a dispensa do envio de processos de pagamento em caráter indenizatório a empresas que detenham o monopólio aqui dentro do nosso estado, que são os serviços de água, de energia, de telefonia. E aí nós percebemos que vários órgãos, né, continuam encaminhando esses processos para a gente. Não precisa, tá, gente? Vocês só precisam tomar o cuidado, se forem realmente indenizatórios, mesmo que eles sejam indenizatórios, vocês precisam cumprir a súmula administrativa da PGE, a número 42, mas não precisam enviar esses processos para a gente. A dispensa de envio, ela já está aí definida na Instrução Normativa número aí com as, digamos assim, os problemas que nós começamos a perceber diante da utilização já do SEI. O SEI foi implantado, foi instituído, e aí o que era que acontecia? Nós começamos a perceber que muitos órgãos estavam encaminhando os processos para a gente e deixando o processo aberto na unidade deles, né? Então, o que é que acontecia? Muitas vezes nós estávamos analisando um processo e, à medida em que a gente estava emitindo um parecer técnico, estavam entrando vários documentos de atendimento àquele meu parecer que nem estava pronto. E, num determinado momento, aconteceu um fato
que foi o fato de que o parecer foi assinado pelo técnico, não é? E lá no órgão, ele já foi autorizado o pagamento, ele já começou a caminhar para pagar, e o processo nem tinha sido assinado pela superintendência e nem tinha sido dado ciência à doutora Clara. Então, naquele momento, nós expedimos o ofício circular, onde ele coloca alguns pontos que precisam ser observados, e aí eu peço aos senhores secretários que nos ajudem nesse sentido, não é? O primeiro ponto, os processos, eles precisam ficar concluídos na unidade, eles não podem estar abertos na unidade de vocês. Então, esse é um ponto que precisa ser verificado. O segundo é que o processo precisa vir para a controladoria com despacho do secretário ou dos secretários executivos, tá? O gestor do órgão, ele precisa ter ciência do processo. Então, só a título de exemplo, nós começamos a receber processos de gerências, de chefias, até de assessorias direto para a gente. Então, o processo veio de uma assessoria direto para a superintendência, já para ser analisado, não passou pela gestão, não passou pelo chefe imediato, pelos superintendentes, não passou pelo secretário, ele nem tinha ciência de que aquele processo estava sendo encaminhado para mim. Então, rotina nossa na controladoria é despachar esse processo de volta para o nosso gabinete, a doutora Clara emite um despacho encaminhando para o secretário para que ele tome ciência e nos devolva. Então, isso termina atrapalhando aí o fluxo, não é? Um outro ponto desse ofício circular é que o processo precisa vir pelo protocolo. Ele não pode vir direto de um servidor, de um setor, para a gente. Ele tem que passar pelo protocolo, sair pelo protocolo da secretaria e entrar pelo protocolo da controladoria. Então, são pontos, assim, importantes para que vocês observem e termina atrasando aí esse fluxo, tá? O terceiro ofício, ele é o 8 de 2020, de 14 de maio, e ele traz o checklist dos processos de requisição administrativa, processos indenizatórios e processos administrativos com base na emergência sanitária. Então, nós criamos alguns checklists e eles precisam ser preenchidos, totalmente preenchidos, antes de enviar os processos à controladoria. E aí, o que acontecia? Processos indenizatórios para vocês são emergência. Então, nós recebemos processos aqui com um alto número de volumes, né? Processos com 5 volumes, 7 volumes, 10 volumes, e para analisar, para facilitar ou nos apoiar e até apoiar vocês, o checklist ele vem com base já na nota técnica da PGE, não é? Além de outros instrumentos legais que precisam ser observados. Então, observamos que muitas vezes os processos vinham muito trabalhados, mas deixava de se atender muita coisa, o que dificultava a nossa análise e dificultava o trabalho de vocês. Então, o checklist, ele vem nesse sentido. Se os processos vierem sem o checklist, eles serão devolvidos, tá? É determinação da Clara, vocês vejam que o ofício circular, ele já foi encaminhado aos órgãos em maio do ano passado, estamos com quase um ano, então, os processos realmente, eles precisam aportar na nossa controladoria já organizados e subsidiados aí com os checklists, tá? Um outro normativo é a portaria número 24 lá de 2020 também, e ela trata de definir que os processos de contratação de bens ou serviços para o tratamento, prevenção, isolamento ou a quarentena em caso de dispensas, eles venham para a controladoria. Porém, qual é o detalhe desse processo? Apenas os processos acima de 200 mil, tá? Os processos abaixo disso, processos de dispensa, tá, gente? Que são essas aquisições abaixo de 200 mil, elas não precisam vir. Acima de 200 mil, elas precisam vir para a controladoria. A nossa instrução normativa CGE, conjunta, né, entre a CGE e a CEPLAG, que estabelece aí os procedimentos do atesto, essa é a última e é a nossa, digamos assim, é onde nós vamos nos deter um pouco mais. Por quê? A instrução normativa, ela traz esses procedimentos de atesto, né, do recebimento de bens e serviços pela administração pública. E aí, o que é que nós percebemos com a instrução normativa? Então,
Inicialmente, não vou ler a instrução normativa toda, ela está publicada, tá? Mas ela trabalha, ela trata, não é, desse recebimento de bens e serviços pelos órgãos. Então, a gente tem percebido aí que um desconhecimento, digamos assim, muito grande dos servidores que trabalham no dia a dia com o atesto, né, em cima desse documento. Então, começamos a perceber esse momento, e aí o que é que aconteceu? Normatizamos não à toa, tá? Esse foi um trabalho conjunto, em cima de toda essa dúvida, em cima da implantação do SEI, mas principalmente sendo instados a nos manifestar com dúvidas sobre esse procedimento. Nós recebemos alguns pedidos e alguns processos onde nos diziam exatamente isso: olha, hoje a gente tem o SEI, e a gente tem o SEI, vai continuar carimbando a nota fiscal? Vai continuar digitalizando a nota fiscal para colocar, quando a gente já recebe a nota, muitas vezes, não é, em meios digitais? Como melhorar isso tudo? Então, em cima de toda essa manifestação, nós começamos a trabalhar essa minuta do atesto, não é? Onde ela traz que o recebimento de bens e serviços, que é denominado atesto, ele implica, sim, na confirmação pelo gestor responsável de que esses bens ou que esses serviços, eles foram recebidos na forma e nas condições previamente estipuladas pela gestão que está contratando. Então, ele deve conter aí, no mínimo, os elementos que nós vamos tratar a partir de agora, né? Sob pena de nulidade desse ato. Então, é um cuidado que a gente está trazendo para vocês, não é? Itens mínimos que precisam ser atendidos na hora que nós vamos emitir esse atesto. Então, deles, a declaração do cumprimento aí, a declaração de cumprimento desse objeto. Então, precisa ficar claro no atesto essa declaração do cumprimento. O segundo ponto é a data. Nós temos percebido documentos de atesto sem datas, carimbos com nomes ilegíveis, carimbos sem nome de servidor, sem matrícula de servidor, sem o cargo do servidor. Então, são dados mínimos que precisam ser atendidos, tá? Então, nome, lotação, cargo, função desse servidor e, principalmente, a descrição desses bens que foram recebidos. Então, esses são itens mínimos que precisam, sim, constar no atesto. Então, esse atesto, hoje, a partir de agora, nós estamos aí colocando a obrigatoriedade, né, de que ele seja realizado através do sistema eletrônico. Está aí, está funcionando, como muito bem trouxe a minha xará Adriana, a secretária Lúcia e a Clara. Então, nesse momento de pandemia, eu diria que a Adriana disse assim, infelizmente estamos no SEI, eu diria não, graças a Deus estamos no SEI, não é? Estamos trabalhando em home office, conseguimos dar conta aí de muita coisa, nos adaptamos de uma forma muito rápida, e não poderia ser diferente. Então, nós temos na nossa base muitos servidores, e esses servidores precisam conhecer esses mecanismos, não é? Então, a assinatura eletrônica em documentos nato digitais, ela é muito importante para substituir esse atesto em meio físico, né? Que antigamente era submetido à digitalização. Então, imagine, você fazer aquisição, pegar 10, 15, 20 notas, atestar no carimbo, digitalizar todas as notas e colocar todas elas no SEI. Hoje você está com a nota nata em meio digital, você já anexa ela no SEI, e o servidor já vai lá, coloca o atesto dele e já está organizado o processo. Então, no artigo 4º, a gente coloca assim, que o atesto dos bens ou dos serviços, ele deverá ser realizado preferencialmente pela controladoria e listados no anexo único aí da instrução normativa, tá? E, por fim, que o servidor responsável por esse atesto de bens ou de serviços recebidos responde aí no âmbito administrativo. Então, só para que fique um pouco mais claro, não é, esse ponto que a gente precisa trazer para vocês, é que a instrução normativa, gente, ela não foi criada como um entrave.
tá? Nós percebemos que o atesto em documentos, eles eram realizados aí, como eu já disse, de uma forma muito tradicional, mas nós precisamos esclarecer alguns pontos, não é? O que é que motivou a controladoria a trabalhar aí, a ter essa iniciativa de trabalhar esses modelos de atesto? Então, no começo, nós começamos, como eu disse, recebemos alguns questionamentos de alguns órgãos. E aí, o que é que eles nos diziam? Olha, Adriana, anteriormente, o atesto, ele era em documento fiscal, realizado naquele documento, era juntado aos autos, e hoje, nesse processo eletrônico, nós vamos continuar mantendo esse procedimento, né, essa etapa de digitalização, e as assinaturas, né, como essas assinaturas que são exigidas aí no empenho, como é que ela também vai ser exigida nesses documentos, de forma digital? Existe um modelo correto para que a gente realize esse atesto? Quais as informações que são obrigatórias? Então, são questionamentos que são reincidentes para a gente enquanto órgão de controle. E aí, nesse momento, a ideia era esclarecer quanto a essas cautelas, não é, a esses cuidados que nós, enquanto servidores públicos, devemos ter aí no momento em que a gente emite esse atesto. Né? Nós precisamos, sim, verificar as especificações, verificar projetos, verificar prazos, verificar as obrigações que são previstas nos contratos, mas, como eu já disse, a nossa intenção não é trazer nenhuma entrave para a gestão, tá? Mas a nossa instrução normativa pode ser revista, sim, pode ser alterada, sim, não é? Mas é um momento de mudanças, um momento em que nós saímos dos processos físicos, entramos nos processos virtuais, saímos do trabalho presencial, entramos no home office, não é? Temos mudanças na legislação, a 866 está mudando, então a mudança ela é muito rápida, o fluxo de mudança é muito rápido. E, claro, melhorias, evoluções dos procedimentos que são aplicados, sugestões de vocês serão muito bem-vindas para que esse trabalho ele continue aí daqui para frente, tá? Mas, trazendo para vocês de uma forma muito específica, o que é que nós percebemos aí quando nós começamos a receber esses processos nos últimos anos, o que é que tem acontecido? Então, nós percebemos modelos de atesto que um órgão utiliza numa ação, digamos assim, num processo que é uma particularidade de um órgão, ele está sendo replicado para outro órgão, é o copiar-colar, literalmente, sem que traga as suas particularidades. Então, ele pega aquele atesto que estava sendo dado num processo e traz para um outro processo divergente com o mesmo contexto, não é? Um segundo ponto os modelos foram criados. Alguns órgãos já criaram seus modelos. Então, temos vários órgãos, vários de vocês aí já têm modelos, já me consultaram, e os que não consultaram, eu já vi no SEI que já existem os modelos. Mas os modelos nem passaram pela Controladoria e nem passaram pela Procuradoria-Geral do Estado, né? Um outro problema que nós identificamos são atestos dados em despachos, certidões e outros documentos. Então, não é o atesto, é uma certidão ou um despacho, e deixou de ser efetivamente o atesto, né? Percebemos ainda a utilização de normativos de outros estados, normativos de Pelotas, normativos de Pernambuco, normativos de Minas, normativos de Belém do Pará, e esqueceram que nós estamos em Alagoas. Os normativos precisam ser utilizados, não é, do governo do estado de Alagoas, normativos internos. Um outro item foi consultas à CEPLAG, né? CEPLAG, a Adriana está aí do lado, CEPLAG, Adriana, coloca esse modelo para a gente, Adriana, coloca o modelo para a gente. E aí nós começamos a perceber essa pluralidade de modelos e de formatos sendo realizados dentro da nossa administração direta e indireta, gente, que ela é única, nós estamos no momento único,
não é? E um atesto emitido em documentos que divergem das solicitações. Muitas vezes, o servidor emite o atesto, e quando a gente pega a nota fiscal, não é o atesto daquele documento que está se referindo. Não é um atesto de locação, por exemplo, ou não é o atesto do imóvel. Pegou o atesto de uma locação e fez o atesto em outro imóvel. Então, são fatos, são dados, né, que são muito importantes. O responsável pelo atesto, ele está respondendo aí diretamente por tudo isso. Então, em virtude de tudo isso, nós começamos a normatizar. Só para que vocês entendam o que eu estou falando, olha lá, esse é um atesto que foi realizado, não é? Atesto que o imóvel foi utilizado nesse período. E está lá a assinatura da pessoa, aquela tarjazinha ali, claro que eu estou trazendo os exemplos e não estou trazendo onde aconteceram, tá? Em virtude aí desse trabalho ético e sigilo, mas esse atesto está num processo público, onde nós não sabemos e não conseguimos identificar, não é? A pessoa fez esse atesto, digitalizou e colocou no SEI. Então, ali não tem o nome do servidor, não tem a matrícula, não tem todos os itens mínimos que o atesto necessita. Um outro modelo de atesto, né? Atesto de condição estrutural. Esse é um atesto de condição estrutural, mas o texto dele diz assim: atesto para fins de comprovação junto a tal pessoa que esse imóvel que foi alugado para servir de localizado nesse endereço atendeu às necessidades no mês, sendo a mais pura e cristalina expressão da verdade pela qual eu dou fé. Então, deixou de ser o atesto, né? O atesto, aqueles itens mínimos lá do atesto, ele precisa, sim, ser trazido. Então, declaração de que esse objeto foi cumprido, a data do atesto, né, o nome, a lotação, o cargo, a função da pessoa e a descrição desse bem, não ficou claro aí nesse modelo. Nesse outro, é a certidão que eu disse a vocês. Então, o título lá é certidão, e no texto ele coloca: atesta-se a prestação a tal local, serviço de locação, com cópias monocromáticas e coloridas no mês de abril, que são executados pela empresa X, conforme o documento, fatura emitida em tal data, pelo valor correspondente ao valor homologado pelos serviços de acordo com o contrato. O texto está ok. Só faltou o título lá em cima, que não é atesto, é uma certidão, não é? Então, são coisas mínimas. Aqui foi um despacho. O despacho, ele utilizou o modelo de despacho e mandou para o setor X, para fins de pagamento, referente à locação do imóvel, conforme anexo do recibo, em favor da empresa, onde atesto a prestação de serviço. Então, percebam o número de modelos que existem. Esse outro modelo, ele traz assim: ao local X, considerando a entrega do material e que procedemos à conferência quantitativa e qualitativa do material desse processo, e após concluir que os materiais descritos na DANF estão de acordo com a especificação e em condições de aceitação e recebimento, encaminha-se as notas fiscais com as certidões de regularidade para providências cabíveis quanto à liquidação. Então, percebam, quando a gente traz aqui, o intuito é padronizar e fazer com que vocês se protejam na hora da emissão aí de um atesto, não é? Então, o que é que nós fizemos nesse sentido? Consultamos a Procuradoria. Procuradoria, existe impeditivo legal na substituição desse atesto em documento físico, não é? Por documento nato, um formulário padronizado para este fim, ou um relatório de atesto ou despacho, que apresente a declaração expressa, não é? E aí, a Procuradoria nos respondeu: olha, nós percebemos inicialmente que hoje existe assinatura eletrônica, não é? Que é aquela assinatura onde se utiliza um certificado digital, ou um outro meio, onde a gente percebe aí, através do SEI, a assinatura digital, que não é a do certificado, mas já nos certifica, porque
cada servidor tem a sua assinatura, não é? O nosso decreto estadual já trouxe o SEI, gente, nós estamos trabalhando de forma virtual, não é? Nesse tempo todo, todos os processos já estão aí, e a nossa assinatura já é cadastrada, então, a nossa assinatura ela já é emitida diante de um credenciamento prévio, digamos assim, não é? Então, nós, enquanto servidores, somos credenciados no SEI individualmente, de forma pessoal, através de um login e de uma senha. Então, essa documentação aí, diante disso tudo, não é? O que é que a Procuradoria nos disse? Ora, a alteração que é solicitada a respeito da substituição do atesto em documento físico para um atesto formulado em documento nato digital segue o padrão de substituição dos documentos físicos por digitais e atende, sim, aos critérios de validade aí desse ato, pois estes se vinculam à autenticidade da assinatura eletrônica, não é? Então, ele conclui, tem-se por possível e desejável, inclusive, a pretendida substituição do atesto em documento físico, atesto em documento físico submetido à digitalização, por documento digital nato, um formulário padronizado para este fim, relatório de atesto, ou despacho administrativo que apresente a declaração expressa do atesto, não é? E aí, nesse sentido, gente, o que é que eu queria, já caminhando aí para esse momento de perguntas de vocês, dizer, primeiro, claro, percebe-se aí, diante dessa mensagem aí da Procuradoria, que o atesto pelo SEI, ele é, sim, obrigatório a partir de agora, em documento nato e digital, não é? Agora, o modelo que é utilizado no SEI, ele é flexível, mas ele precisa, sim, conter esses elementos principais, né? Por quê? Porque esse termo, ele preferencialmente implica aí em adequar os modelos que são trazidos às realidades que vocês contemplam aí em cada aquisição, seja de produto, seja de serviço. Então, um outro ponto que nós precisamos deixar claro é que a forma indicada pela controladoria, ainda que não seja definida em lei, não é? É uma determinação, sim, do controle interno. E, normalmente, ou diretamente, não é? Ela deve ser cumprida, sim, em sua integralidade. Por quê? Porque nós temos a competência legal aí para regulamentar todos esses procedimentos de controle, não é? Eu estive conversando com vários de vocês, alguns já estão com a mãozinha levantada aqui para fazer perguntas, eu já comecei a ver, não é? Mas é preciso dizer que a gestão de contratos, ela envolve, ela traz uma aptidão, não é? O nosso problema hoje, e eu não estou trazendo o problema somente aqui, nossa, enquanto administração direta e indireta, eu estou dizendo que isso é um problema nacional, nós percebemos uma falta de padronização, não é? E essa não normatização e essa não padronização das atividades. Muitas vezes, as pessoas, o que eu ouço muito é assim, mas, Adriana, eu sempre fiz assim, não é? Para vocês terem ideia, nós recebemos um processo de diárias, onde o servidor, a base, ainda estava usando o decreto de diárias lá de 2003, porque a pessoa estava trabalhando com todo zelo, mas ela dizia assim, eu sempre fiz assim. E nosso decreto de diárias, ele mudou, lá em 2008 ele mudou, em 2015 nós tivemos mudanças, então a base, ela ficou alheia a isso tudo. E o processo continuou chegando assim. O que nós precisamos é entender que o eu sempre fiz assim não cabe mais. Nós precisamos, já passamos da hora de mudar. A realidade é essa. Então, o que a gente percebe é um Ctrl+C, Ctrl+V, não é? O que vai gerar para vocês um impacto desastroso lá na frente. Entendam esse normativo e esse momento, não é? Mecanismos de controles que sejam inerentes à gestão, inerentes à fiscalização e que venham, sim, proteger a gestão, proteger vocês aí nesse momento novo, não é?
eu vou deixar abertos aqui, nesse momento, né? Dito isso, agradeço aí vocês terem me ouvido aí até agora, mas eu vou deixar aberto esse momento para responder as dúvidas de vocês, vendo aqui, não é? O que é que está sendo mandado. Adriana, eu tenho uma primeira pergunta aqui que diz assim, olha, Adriana, os modelos, vão ser inativados os modelos? Quais modelos que vão ser inativados? A pergunta não foi colocada aqui. Quais os modelos? Os antigos, os que foram pedidos pelos órgãos, não é? É preciso deixar claro. Eu entendo que, respondendo de forma direta e trazendo o que eu já trouxe para vocês, a nossa missão aqui não é engessar, mas se existem modelos que estão atendendo a nossa instrução normativa, naqueles itens mínimos que estão lá, eles, se não forem modelos iguais aos nossos, por exemplo, o modelo de locação, eu acho que precisaria, sim, ser utilizado o nosso, até porque tem pontos ali que nós colocamos que são importantes que estejam naquele documento de atestos que muitas vezes faltam no processo, tá? Quando não tiver informação, o que fazer com o campo? Bom, quando você não tem a informação, gente, vocês vão colocar não se aplica. Tá lá, eu tenho, por exemplo, um modelo de atesto de serviços, de atesto de materiais. Então, o modelo de atesto, ele pede o número do processo, quem é o interessado, quem é o assunto, que diverge aí, não é, desses modelos. Então, se você tem um modelo assim, o ideal é que você, pelo menos, padronize, né? Qual é o número da DANF, qual é a data de emissão, qual é o valor dessa mercadoria, desses materiais. Você colocar a descrição mínima, não é? Que foi a aquisição do material X ou do material Y, referente ao contrato número tal, não é? Se houve termo aditivos, deixar claro que teve termos aditivos, não é? Se teve autorização de fornecimento, coloca. Se não teve, você vai colocar ali, não se aplica. Né? Então, se você não tem aquele item, você não vai inventar um item. Se você comprou uma mercadoria e houve, sim, uma autorização de fornecimento, aquilo ali existe, essa autorização, você vai colocar. Se não existe, não se aplica. Né? E, Adriana, mas eu estou emitindo o atesto, mas eu não tenho os dados da conta, da agência, da operação. Quem tem isso é o financeiro. Mas, enquanto gestor do contrato, vocês têm que ter esse documento em mãos, você tem que conhecer esses dados, mas não tem, você tem aí duas opções, não é? Coloca o documento lá em bloco de notas e pede, não é, Adriana? A gente tem o SEI que serve para isso, você tem um setor que tem vários outros que podem assinar em conjunto com vocês. Então, coloca aquele documento ali no bloco de notas, alguém vai ver aquele documento, vai conferir, vai lhe ajudar. Ou não, eu não conheço, eu desconheço, então, ok, coloca, não se aplica e justifica que aquele dado vai ser informado lá pelo setor financeiro, não vai ser por você, não é problema, tá? E o atesto do gestor, colocar, sim, o atesto, né, do recebimento das mercadorias, de acordo com aquelas especificações, quantidades, etc. E, claro, o nome do responsável, o cargo e a matrícula. Isso é importante demais que seja apresentado, tá? Então, não tem o dado. Outra pergunta. Os que foram pedidos pelos órgãos para a utilização dos instruídos pela IM. O ideal, sim, respondendo à pergunta, né, os documentos que serão inativados, o ideal, sim, que esses documentos que foram solicitados sejam substituídos a partir de agora, tá? Mas, Adriana, se, por acaso, eu não tenho mais o documento eu não tenho mais esse documento, a partir de agora, na hora que eu for substituir, eu estou lá com ele no meu processo, não é? Eu acho que, aliás, não existe, a pergunta é assim, porque eu estou lendo aqui a pergunta e tentando responder, que a pessoa me fez uma pergunta muito grande, mas a pergunta dela, em síntese, eu tenho outros casos que não estão contemplados naqueles modelos de atesto. Gente, vocês têm as particularidades de vocês,
não é? Agora, se eu tenho um atesto de prestação de serviços, e eu tenho lá uma prestação de serviços de um estagiário, uma prestação de serviço de um reeducando, uma prestação de serviço, tudo isso é uma prestação de serviço, gente. Eu não preciso ter um modelo de atesto de prestação de serviço que seja para estagiário. Um modelo de atesto de prestação de serviço para reeducandos, um modelo de atesto para um serviço de consultoria. Tudo isso é prestação de serviço, é um modelo único. O que você vai especificar lá embaixo, não é? Aquele serviço vocês vão detalhar, tá? Adriana, telefonia, água e energia, existe um modelo de atesto? É prestação de serviço também, gente. Prestação de serviço é um modelo único, eu não vou precisar fazer um modelo de atesto para serviços de energia, um modelo de atesto para água. Então, a intenção nossa não é burocratizar e não é engessar a gestão de vocês. Eu tenho aqui a Uncisal me perguntando, no inciso 2 do artigo 2º, é necessário apenas uma das informações, já que traz o termo ou. Deixa eu voltar lá para a nossa instrução normativa, tá? No inciso 3 do artigo 2º, o inciso 3, nome, lotação, cargo ou função do servidor responsável. Já cargo ou função, já que no inciso 4º do mesmo artigo, a descrição dos bens. Já no inciso 4º do mesmo artigo, a descrição é detalhada, item a item do DANF. Olha, se você está comprando uma mercadoria, medicamentos, você não precisa detalhar todos os medicamentos que você está comprando, não é? Então, depende muito do caso. Se você está comprando um bem, se você está comprando equipamentos de informática, aí sim precisa que detalhe esses equipamentos. Agora, quanto ao item 3, nome, lotação, cargo ou função do servidor. Por que isso? O SEI, gente, quando a gente assina, ele traz só o nome e o cargo, tá? Ele não traz a lotação, ele não traz a matrícula, ele não traz esses outros dados. Então, é importante que estejam claros aí na hora que sejam colocados. Eu tenho uma pergunta aqui da Uneal, da Rejane. Oi, Rejane, tudo bom? Por favor, é necessário relacionar no formulário padrão todos os itens ou produtos? Eu respondi agora lá na Uncisal, Rejane, é o mesmo caso lá da Uncisal. Você não vai precisar relacionar todos os produtos, tá? Você precisa relacionar o geral. Então, se você está comprando, como eu disse, medicamentos, você vai generalizar os medicamentos. Quem quiser o detalhamento, vai pegar a nota fiscal e vai olhar. Tá? Se você está comprando material de expediente, quem quiser o detalhamento, pega lá o DANF que está do lado e já vai ver o que é que foi comprado. Se foi alimentação, também da mesma forma. Então, a intenção não é burocratizar esses pontos, tá certo? Mais alguém? Eu estou vendo aqui. Eu acho que aqui eu já respondi, a mesma pergunta. No caso de vários itens a serem descritos, existe uma forma de abreviar a descrição, várias notas do mesmo fornecedor. Ah, tá. Esse aqui é interessante. Várias notas de um mesmo fornecedor poderá ser feito em um único atesto? Se for o mesmo fornecedor, sim, tá? Eu recebi uma outra pergunta aqui da seguinte forma, Adriana, olha, eu tenho várias notas, são vários fornecedores, posso fazer o mesmo atesto? Não, são notas diferentes, mas fornecedores divergentes também. Se for o mesmo fornecedor, você vai colocar lá, referente ao DANF 1, DANF 2, DANF 3, relaciona
e relaciona aí esse produto. Agora, se forem notas, por exemplo, de produtos diferentes, mercadorias diferentes do mesmo fornecedor, é interessante que vocês deixem claro que a mercadoria A foi medicamentos, né? Que a nota, o DANF B foi alimentação, enfim, deixa isso claro. Agora, se foram 5 notas, todas as 5 de medicamentos, nada impede que você faça um DANF só, coloque um atesto só, lista todos os DANFs, o produto único que está sendo comprado e toca para frente, tá? O ideal é isso. Bom dia. Como será a logística do atesto do gestor? O financeiro encaminha um empenho juntamente com a nota para o setor responsável e o mesmo devolve com o atesto? Gente, internamente, isso eu preciso deixar claro, internamente o fluxo de trabalho de vocês, ele precisa ser conversado entre vocês, não é? Então, se vocês têm o setor financeiro que tem um fluxo, se vocês têm as bases de vocês que têm um fluxo, o ideal é que vocês tratem isso caso a caso. Vocês vão sentar com os superintendentes, com os secretários executivos, com os gerentes, vejam dentro da estrutura, não é? Como é que vocês podem se organizar para esse fluxo. Agora, quem está lá na base e recebe a nota, veja, quem recebe a nota e quem emite o atesto, ele precisa conferir se aquela mercadoria foi recebida, não é? Alguns órgãos têm o almoxarifado, então o responsável do almoxarifado, ele tem que estar com a nota na mão, não é? Na hora que ele recebe. Então, essa nota chegou junto com a mercadoria, precisa ser analisada. Agora, um ponto que eu preciso trazer para vocês, e vocês precisam tomar muito cuidado, e aí eu vou pedir isso aos senhores secretários executivos aqui presentes e aqueles que respondem também, para que fiquem de olho. Nós estamos recebendo processos, e lá na base, os processos, as notas estão sendo atestadas, como se a mercadoria tivesse sido recebida, porém, essa nota ela foi cancelada. O DANF foi cancelado, né? A mercadoria veio de um outro estado, ela veio pelas vias rodoviárias, não pararam em nenhum posto fiscal, e ela chegou no órgão de vocês sem passar por nenhuma fronteira e sem carimbo nenhum. E aí, quando ele chega lá na base, a pessoa recebe a nota, atesta o recebimento da mercadoria que foi recebida realmente, mas quando eu vou consultar a nota fiscal no portal da nota fiscal lá do estado, eu percebo que aquela nota foi cancelada, tá? Claro que vocês precisam, Adriana, mas eu não vou ligar para isso, a mercadoria veio, como é que eu vou saber disso? Precisam. Vocês precisam consultar o cadastro do SEIS, para ver se aquela empresa não é inidônea, se está tudo ok com ela. Vocês precisam consultar, sim, a nota fiscal, se não na base, quem está chegando, porque como eu coloquei para vocês, quem está na base precisa ter o conhecimento, precisa ser capacitado, e a gente percebe que a base desconhece, não é? Mas precisa também que vocês orientem, se a base não faz, vocês no financeiro façam isso, vocês consultem se essa nota fiscal ela não foi cancelada, tá? Então, isso aí é uma fraude tributária, enseja aí outros problemas. Lembro a vocês que, vez por outra, a Cefaz, ela nos insta aí a fazer algum trabalho, a olhar alguma nota de algum órgão que vocês receberam e começa... E nos pede, sim, para dar esse apoio lá ao serviço de inteligência em cima dessas fraudes aí tributárias. Então, lá na base, e os financeiros precisam, sim, ficar de olho nisso. A nota fiscal, ela não pode ser cancelada. Então, foi recebida, foi, joia, a mercadoria foi entregue, mas precisa, sim, verificar essa validade aí da nota fiscal. Esse foi um outro ponto que nós conversamos na hora de colocar o atesto, se precisaria a tela da consulta da nota fiscal inserta nos autos, e nós não quisemos burocratizar, mas nós estamos, sim, analisando as notas quando elas vêm para cá no processo, nós estamos realizando as consultas, e em caso de notas canceladas, isso já está sendo aí notificado nos autos, tá certo? Mais alguma pergunta, gente? Eu vou
eu vou agradecer a vocês, não vou sair ainda, vou aguardar, deixando aí essa mensagem para vocês, né, que quando nós não assumimos aí as nossas responsabilidades, os problemas, eles criam vida, não é? Eles criam vida própria, e esses resultados, eles chegam inerentes aí à nossa vida. Então, peço a vocês cuidado nas bases. Capacitação é importante, né? A Adriana Nunes já conversou comigo dizendo assim, Adriana, vamos criar uma capacitação para a base, junto com a escola de governo. Bom, pode ser um projeto, sim, está embrionário, estamos pensando. Recebemos agora as meninas aí da escola de governo, não é? Sejam bem-vindas, mas estou tirando aqui para olhar o chat se eu deixei de colocar alguma coisa. Bom, deixa eu ver aqui no chat de vocês. Tem uma dúvida sobre estágios. Estágios, as meninas vão responder. É necessário relacionar no formulário, nós já respondemos, porque seria impraticável. Concordo com você, Rejane, é impraticável relacionar tudo, mas faz uma relação global e tá joia. Estou te vendo aqui, Rejane, uma mãozinha levantada, tá? Tá respondido? Obrigada. Quando o documento não for uma DANF, mas uma nota fiscal, eu posso alterar o nome no atesto sem problemas? Sim, claro. Se você não receber uma DANF e receber uma nota fiscal, são documentos equivalentes, não é problema nenhum, pode alterar. O atesto precisa ser obrigatoriamente digital, sim, tá? Esse sim. A partir de agora, nós vimos ali, eu trouxe aí a fala da Procuradoria, não é? Onde ele traz que sim, é passível e desejável, inclusive, a substituição do documento do atesto em meio físico por documento nato em meio digital. E isso aí foi uma fala da Procuradoria, e sim, a partir de agora precisa, tá? E a pessoa que recebeu a mercadoria já entrega a nota fiscal ao financeiro atestada, com esse atesto já é válido? O ideal é que vocês, a partir de agora, peçam essa colocação, tá? Mais alguma coisa? Rejane. A Rejane coloca aqui que o ideal é que essas decisões fossem discutidas. É real, Rejane, mas assim, quando a gente tenta fazer uma discussão com 77 UGs diferentes, gente, porque precisa ficar claro para vocês, a controladoria hoje, ela não trabalha com as 27 secretarias, nós trabalhamos com as secretarias, os fundos, as autarquias e as economias mistas, são 77 UGs diferentes. Então, quando vocês nos pedem assim, Adriana, me ajuda com esse processo? Ajudo, mas lembra que nós temos aqui dentro hoje 77 UGs diferentes, processos indenizatórios, não é fácil a gente trazer todo mundo à mesa, não é, para tentar chegar num procedimento único. Então, como eu disse a vocês ali logo no início, nada impede, claro, que a gente venha, que vocês nos tragam sugestões, que vocês nos tragam as particularidades para que a gente trabalhe. Então, a melhoria, vou trazer a frase que eu coloquei aqui, porque pensei muito lá, junto com a Iacones, que está aí presente, a Lilian e a Clara, nós começamos a trabalhar esse momento, não é? E vou repetir a minha fala lá no começo. Então, é importante dizer que pode ser ajustado, sim, pode ser melhorado, sim, não é? Todos esses procedimentos e as sugestões de vocês, gente, que estão lá na base, que trabalham nesse dia a dia, ele é importante, os servidores que estão lá na base, é muito importante que nos procurem, nos tragam e digam assim, olha, nós temos esse modelo, nós temos outros formatos que podem, sim, ser incluídos, ser ajustados ou serem normatizados as particularidades de vocês também, mas o que a gente não quer engessar a gestão de vocês, tá? Que isso fique muito claro. Bom, eu acho que eu encerro por aqui, nesse momento. Se aparecer mais alguma coisa, eu falo depois. Eu sei que tem um momento aí para a Adriana e tem um momento para as meninas, eu vou estar aqui presente e aguardando se aparecer mais alguma coisa, tá bom? Obrigada, gente, obrigada a todos. Adriana e secretária Lúcia, eu devolvo para vocês.
Obrigada a você, Adriana. Eu acho que a apresentação foi excelente. As dúvidas, acho que a grande maioria foram tiradas agora, né? Alguém perguntou aqui se a apresentação será disponibilizada, e a Adriana Nunes, sim, vai disponibilizar, tá? Vou Além sim. dessa reunião, está sendo gravada no YouTube, ela vai ficar lá registrada, tá? Então, tudo que aqui foi falado vai ficar registrado, e a apresentação, sim, será disponibilizada. Alguém pediu para repetir a informação sobre o estágio, e a Mariana já respondeu no chat, tá? Então, a resposta sobre o estágio está lá. Eu queria só reforçar para você, Adriana, o meu conforto, né, depois da sua apresentação, e até antes, quando começou a fazer o ateste no SEI. Enquanto secretária de gestão interna, eu sou ordenadora de despesa. Então, essa mudança me traz conforto, me traz segurança, por vários motivos que você citou aqui. Pela padronização, porque nós estamos usando um regramento aprovado na CGE, seguindo os normativos de Alagoas, aprovados e válidos, e até na questão da assinatura. Desde que veio a pandemia, que nós entramos aí em teletrabalho, nós tivemos que adotar a assinatura com certificado digital nas ordens bancárias, nas notas de empenho. Aquilo já foi uma mudança confortável. Fizemos, cada um de nós, um certificado digital e assinávamos, em vez de dar aquele monte de papel impresso na mesa da contadora, da pessoa do financeiro, depois na minha ou do secretário da pasta. Então, passamos a assinar com o certificado digital. Já foi uma mudança significativa e confortável. Imagine estar uma pessoa, a gente teve que ir, durante a pandemia, no nosso órgão, assinar papel. Agora, o CIAF já está permitindo que assinemos direto no CIAF. Então, é um segundo momento, uma outra evolução. Muito melhor, porque no certificado digital abríamos documento a documento para assinar. E agora estamos assinando as notas de empenho, as ordens bancárias diretamente no CIAF, que também é uma mudança, é uma coisa diferente, mas que foi muito bom para a gente. Então, eu quero reforçar a minha opinião pessoal enquanto ordenadora de despesa, que essa padronização me respalda, me dá conforto de estar assinando lá, autorizando o pagamento, sabendo que a documentação está toda tranquila e legal dentro do processo, seguindo os normativos vigentes. Então, eu queria somente acrescentar isso mais. Meninas da equipe de apoio, mais alguma pergunta que precisa de as respostas? Ou está tudo tranquilo? Tem uma pergunta agora que eu já passei para a Mari e ela está respondendo sobre a questão do estágio. Tá. Estou aguardando que ela responda, ela está respondendo aqui. Tá. Secretária, tem uma mensagem aqui que o Horácio queria fazer uma pergunta, eu não sei se para mim, para a Adriana, alguém colocou aqui no chat. No início, ele queria fazer uma pergunta. Tá, eu estou por aqui, estou à disposição, tá? Até o final, se ele falar, a gente responde, tá bom? E somente agradecer aqui, eu estou vendo aqui umas mensagens no chat de agradecimento e de elogio, estou à disposição, viu, gente? Estou por aqui. Obrigada. Então, acho que podemos, aguardando a resposta aí sobre o estágio, qual o número desse processo dos estagiários, tem formulário. Tá, as meninas já estão respondendo. Repetindo, a apresentação será disponibilizada, a gravação está no YouTube. Eu queria pedir para os presentes da lista de convocados assinarem aqui no link mesmo, que você assina lá a lista de presença, e a gente deixa registrado quantos participaram. E imagino que terminamos. Agradecer mais uma vez à governança pelo apoio, pelo acompanhamento aqui presente. Tem uma pergunta aí, Adriana, para você. No chat? Sobre pagamento. A Nunes mandou agora no nosso grupo de apoio. A gente tem que se organizar aqui, não é? É a Nunes, é a Maia,
é Araújo, é a Adriana que não se acaba mais. Pereira. É a pergunta, Quando se trata de pagamento indenizatório. Adriana. Quem foi que fez a pergunta? Eu queria saber mais o que é esse pedido, essa pergunta do pagamento indenizatório. É sobre o atesto ou sobre o pagamento indenizatório? Se for sobre o pagamento indenizatório, eu queria que esclarecesse só um pouco. Dri, foi do YouTube? Sim, foi do YouTube. Foi o Francisca Vasconcelos, mas ela não identificou qual foi o órgão. Tá, eu preciso Só saber ela o que é que ela quer resposta lá no saber YouTube. do indenizatório. Vamos lá. Se ela está falando sobre pagamento de processos indenizatórios, esses pagamentos de processos indenizatórios, eles precisam sim vir para a controladoria, não é? Com o checklist devidamente preenchido, e um dos pontos do checklist são dois atestos na realidade, tá, gente? Um é o atesto na nota fiscal e outro é o atesto do gestor em atendimento à súmula administrativa 42 da Procuradoria. Então, são pontos diferentes. E aí, eu vou até aproveitar aí esse momento para deixar claro um ponto aí sobre a súmula número 42 da Procuradoria, gente. Quando os processos eles vêm para a Controladoria para serem analisados, eles vêm em atendimento à súmula, ou seja, todo processo indenizatório, todo pagamento indenizatório, ele precisa atender à súmula 42. Então, a súmula 42, aí ela traz que o atesto, ele é elaborado pelo ordenador da despesa, com relação ao benefício que foi auferido pela administração pública. Então, esse é um atesto. E o segundo atesto é o atesto na nota fiscal. Então, são dois atestos diferentes, tá? O atesto na nota é de que a mercadoria realmente foi recebida. E o atesto do pagamento indenizatório, ele é emitido pelo ordenador da despesa. E muitas vezes o que a gente percebe é que o servidor lá na base recebeu a mercadoria e atestou, e o gestor, ele ratifica o atesto da nota fiscal. E aí nós colocamos em uma das diligências o cumprimento de que o gestor apresente aí esse atesto, tá? E um outro ponto que eu queria deixar claro na súmula, é a ausência da má-fé do fornecedor que seja oferida por meio do processo administrativo e atestada expressamente pelo ordenador da despesa. Então, esses dois pontos precisa ficar claro, precisam ser auferidos, tá? Dúvidas sobre a súmula nós vamos tirar no outro momento, eu vou trazer vocês para a gente conversar sobre ela, porque tem muita coisa. Mas não confundir o atesto da nota fiscal com o atesto do ordenador da despesa. Como eu não vi a pergunta completa, eu não sei qual é a dúvida dela no processo indenizatório, tá? Ela colocou o atesto dessa nota. O atesto da nota é do gestor do contrato. Se for o atesto da nota, é do gestor do contrato, tá? Se for o atesto da súmula, é o atesto do ordenador da despesa. É isso? Acho que é isso, né? Tem outra pergunta aqui, que é Lídia Lima, ela não identificou. Não sei se já perguntaram. Adiantamento segue a IN? Olha, o adiantamento, gente, ele é um recurso que é destinado a um servidor para aquisição emergencial e não previsível, despesas urgentes e não previsíveis. Mas sim, não é, elas precisam ser atestadas. E se você está colocando a prestação de contas do adiantamento, ela vai para o SEI, as notas precisam ser atestadas também. Então, segue sim, não é? A mesma linha de raciocínio. E aí vocês precisam capacitar quem está na base, está recebendo os adiantamentos também, não é? Aproveito para dizer que a ideia de fazer a capacitação na EGAL é válida, a CEPLAG está se estruturando para isso, estamos criando toda a estrutura de tecnologia para a própria EGAL andar com Zoom, com YouTube e tudo mais, para que mais reuniões como essa aconteçam com bem frequência e tranquilidade. As aulas que estão suspensas porque não podem ser à distância, nós estamos ajustando
os normativos internos da escola de governo, para que as aulas que estavam lá, com toda aquela grade de currículo, de instrutores e tudo mais, elas passem a ser ministradas na forma à distância. Então, a EGAL está se estruturando para isso, num espaço curto de tempo, devemos ter aí as aulas que, em 2020, informamos que estariam disponíveis, que foi tudo abortado em função de não permitir a aula presencial, agora nós vamos fazê-las à distância, é só questão de tempo para ajustar. Então, a CGS e todos os órgãos que desejarem fazer alguma ação via escola de governo, a escola está à disposição de todos, tá? Podemos encerrar, gente? Ficamos aí à disposição para dúvidas no privado, no portal SEI, na CGE. Eu acho que já foi bem construtivo, foi muito boa essa reunião. Tirou dúvidas, ficamos bem à vontade. Imagino que as pessoas que participaram também. Mais uma vez, agradecer a todos, reforçar o pedido da assinatura da lista de presença e abraço a todos, boa saúde, se cuidem, fiquem em casa, usem máscara e álcool gel. Bom dia, gente. Bom trabalho a todos. Bom dia, gente. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom trabalho a todos. Continue aí. E não é infelizmente, Xará, foi infelizmente a situação, mas o sei é felizmente. Sim, com certeza, eu entendi, eu estava brincando com você. Sei. Mas foi Obrigada, um momento de ganho, não foi, Adriana? Sim, comprovou, graças a Deus, a eficácia da ferramenta. Da ferramenta. Muito mais. Hoje, a nível de curiosidade, nós já temos 50 serviços digitais disponíveis para o usuário externo abrirem seus processos sem a necessidade de envio da documentação para o protocolo do órgão, da Cefaz e da Casal. Muito obrigada, galerinha. Eu adoro essa tecnologia. Pois é, facilitou muito a vida da gente. Às vezes a gente trabalha até mais tarde, porque os horários ficaram extensos, né? Quando a gente está... As pessoas esqueceram que a gente está em casa, né, Lúcia? Aí liga a qualquer hora, 8, 9 horas, 7h30 da manhã, 8h30. Horário de almoço, então, é um problema. Mas, de qualquer forma, facilita bastante. Eu acho que está até fluindo melhor, né, Adriana? As coisas. E às vezes eu estou aqui, aí o pequenininho entra e faz assim, mamãe, você está ao vivo? Eu digo, estou. Aí ele faz, bom dia, e sai. É isso, acontece. Aqui é uma obra em cima. Às vezes eu estou aqui numa reunião e a obra batendo no apartamento de cima. Ai, meu Deus, ó, gente, é a obra. Não é? Mas é assim mesmo. Bom dia, gente. Estou saindo agora, viu? Tchau, gente. Boa semana, bom feriado. Até a próxima. Obrigada à equipe de apoio, viu? Tudo funcionou. Bom dia, povo. Lúcia, tudo bom aí, Iacones? Estou aqui só na retaguarda. Iacones, abra seu vídeo, Iacones. Que coisa feia. Você me deixou? Vamos... Equipe de apoio, um excelente trabalho. Vamos abrir o vídeo. Gente, abram aí os vídeos para a gente dar um print, né? Para registrar. Adriana, eu tenho medo de você com a máquina. Olá, Iaco. Bom dia, pessoal. Não, é interessante que a Clara faz assim, Adriana, quando for tirar foto, avise, viu? Então, eu estou avisando, todo mundo sorrindo que eu vou dar um print. Abrindo o vídeo. Só para avisar também que está sendo gravado, tá? Olá, Adriana. A equipe de apoio arrasou hoje, viu? Deu tudo certinho, não foi? Nem nada de microfonia, todos os microfones silenciosos. Foi maravilhoso, deu tudo certo. Graças a Deus. Já tem os prints aqui. Oi? Aí. Próximos eventos a gente já sabe. Já, vamos aí fazer uma... Bom dia a todos, viu? Bom dia. Agora, bom dia. Amanhã, né, Guilherme? Ele também está indo para o pessoal da Oi, viu? Gente, obrigada a vocês, tá? Eu vou dar uma saída agora, que eu vou pegar o pequenininho na escola, tá bom? Obrigada a vocês, estou aqui à disposição, tá? Olha aí, nossa foto. Valeu. Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigada a todos, viu?
a todos.